eu quero parabenizar o Zezinho pelo requerimento, porque a política habitacional no nosso município está uma vergonha. A Proab, por mais deficiência que ela tinha, que era uma empresa municipal de habitação, do qual eu tive o orgulho de ser presidente, e tive o orgulho de fazer parcerias e entregar uma série de loteamentos populares na cidade, hoje, infelizmente, a gente não vê o interesse social no uso da propriedade para que a pessoa tenha um imóvel de interesse social, né, para pessoas extremamente carentes. A gente vê que o que se procura hoje é defender o interesse de várias empreiteiras e muito menos o interesse do mutuário. Então, precisa-se de ter uma gestão de políticas habitacionais no município. E está deixando extremamente a desejar. Extremamente a desejar. Teve a retomada aí agora, com a possibilidade de um conjunto do CDHU, que nós votamos aqui, a autorização para a utilização de uma área para interesse social, habitação de interesse social, mas é muito pouco pelo tamanho da cidade e o déficit habitacional, que sequer a gente sabe qual é o déficit habitacional. A gente sabe que é grande, mas não sabe quanto é. Sabe por quê? Porque não tem quem faz a gestão. Não tem quem se preocupa com isso aqui no município. Olha, nós fizemos parceria na época com a Caixa Econômica Federal, através do sistema PAR, Plano de Arrendamento Residencial, entregamos o Jardim Pulicano, entregamos lá o Panorama, entregamos o Jardim São Paulo, tudo a preço popular, que as pessoas tinham condição de colocar o valor da prestação do imóvel na sua renda. Hoje, por menor que seja o cubículo que é entregue, o recurso é praticamente todo para interesse das empreiteiras. A pessoa tem um cubículo para morar e paga 700, 800, 900 reais de prestação. Isso não é moradia popular. Isso aí come a renda do trabalhador quase que inteira para pagar uma coisa que é da sobrevivência dele. E a gente não pode aceitar, porque todo mundo quer ter um teto. E nem sempre todo mundo tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições, que quem tem que dar essa oportunidade é o poder público. Então, eu quero dizer que, graças a Deus, me parece que agora, no nível federal, a gestão do governo federal, com relação ao Minha Casa Minha Vida, vai voltar a ter política habitacional de interesse social. E a gente espera que o município de Franca, porque o fato de ter uma política no governo federal não significa que vai cair no colo do município aqui. O município tem que ter interesse, tem que ir atrás dos programas que estão lá, tem que correr atrás, tem que ir lá credenciar o município para poder receber recursos do Minha Casa Minha Vida. Eu espero que a administração tenha essa sensibilidade e comece a trabalhar de verdade no interesse das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, que precisam de uma habitação. E essa central de habitação precisa começar a funcionar de verdade. Não adianta fazer uma porta na prefeitura, colocar 2 pessoas lá dentro e fazer de conta que está fazendo política habitacional. Tem que investir, tem que estruturar, tem que ir atrás, fazer credenciamento das pessoas, para saber o tamanho que a demanda da cidade, que é o tamanho da demanda da cidade. Então eu quero cumprimentar o Zezinho, que quem sabe o seu requerimento desperte o interesse da administração em fazer política habitacional de verdade. Continuo com a palavra ao plenário. Essa palavra. Vereador Marcelo Tide, depois vereador Zezinho Cabeleireiro. Eu quero cumprimentar o vereador Zezinho pelo tema, mas uma coisa que a gente tem que deixar claro para a população, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é importante, mas ele trabalha, a maior parte, com a iniciativa privada, porque quem usa do Minha Casa Minha Vida é um subsídio, Gils, que ele engana a população. Porque quem compra pelo Minha Casa Minha Vida está pagando R$700, 800,
Esses programas são importantes, sim. Você vê lá onde foi feita a Casa Pacaembu, hoje as parcelas estão girando em torno de 700, 800 reais, porque é Minha Casa Minha Vida. O programa que a gente tem que trabalhar junto aos nossos deputados, até o próprio governo federal, porque se você entrar no site da Caixa Econômica Federal, o tanto de leilão que está tendo, a exemplo dos moradores do Copacabana, do Bernardino Pussi, são programas que foi feito para interesse de pessoas de baixa renda, mas o governo ele fez uma política que o preço é muito caro. Isso, você entrar no site da Caixa, o tanto de gente que tem, vai lá no Bernardino Pussi, o tanto de leilão que está tendo, porque o banco, que é a Caixa Econômica Federal, que é uma entidade do governo, Banco do Brasil, ela trabalha como se fosse um banco privado. E o público, infelizmente, ele não tem esse olhar. Eu falo porque a minha atividade como corretor, eu tenho lá os informativos que o Cresce fornece. Infelizmente, o governo, falo governo, não pessoas, governo federal, as políticas públicas, elas têm que ter um olhar não tão severo e punitivo. Há relatos, não é eu estou falando não, decisões judiciais que estão pedindo para tirar famílias do Bernardino Pussi, do Copacabana. Isso, a política pública ela tem que ser feita. Por exemplo, lá no Copacabana nós tivemos 3 conjuntos habitacionais, 1, 2 e 3, e esses foram despejados. Tem um que foi taxa zero, mas tem muita gente que está sendo despejada. E hoje, para uma família que ganha R$1.000, um salário mínimo, pagar o que paga é muito. Então a gente tem que ter, assim, trabalhar, sim, buscar recursos, mas é uma decisão que cabe muito mais ao governo federal, ter esse olhar, não de punição, mas de acolhimento. Se você está fazendo social, você tem que acolher, não punir conforme. Isso, Gilson, está no site da Caixa, depois eu vou abrir para todo mundo ver. Isso não sou eu que estou falando, é a realidade, é uma triste realidade. Triste realidade. Então eu fico chateado de ver o tanto de gente que está sendo despejado e ações feitas pela Caixa Econômica Federal. O TID trouxe alguns exemplos negativos, senhor presidente, mas eu trago vários exemplos positivos. O melhor conjunto habitacional entregue nessa cidade, a preço popular, é o Jardim Pulicano. Vai lá ver o índice de inadimplência que teve no Pulicano. Vai lá ver no Pulicano se as pessoas batem palma ou não batem palma para o programa habitacional do Sistema Par que foi feito. Vai lá no Jardim Panorama, Sistema Par, pergunta para as pessoas que quando tinha casa de interesse social, se realmente a coisa não acontecia. Depois do governo Temer, a coisa tomou uma desvirtuada no governo federal e trocaram realmente o papel do programa Minha Casa Minha Vida. Em vez dele atender o interesse só não mudaram o nome do programa, mas o interesse foi mudado. Interessava mais as empreiteiras do que o mutuário. Então, acho que agora, o governo federal, numa nova gestão, e pensando em políticas habitacionais, ele pode reverter essa situação. E plano oportunidades para renegociação de dívida, existe milhares, existe um monte para poder fazer. A própria Proab de Ribeirão Preto, que tinha o Parque do Horto, era insustentável, era ação uma atrás da outra, de despejo. Você está entendendo? Então, o que importa, Tid, e eu sei que você está falando nesse sentido, é tentar trazer de volta a política habitacional de interesse social. É isso que precisa. Agora, Franca tem um problema grave, que você sabe, para fazer o programa Minha Casa Minha Vida, que é o valor do lote. O valor do lote aqui, ele é muito maior do que o investimento que vai ser feito para construir a casa. Então, uma casa que o Minha Casa Minha Vida faz aqui em Franca, do mesmo tamanho que vai fazer em outras regiões, ele tem um custo muito maior.
E com isso acaba trazendo esse problema de ter uma prestação um pouco alta. Mas precisa ter subsídio, e precisa ter um subsídio de verdade, não é aquele que faz de conta mesmo, não. Precisa ter de verdade e a coisa acontecer. Agora, que o município precisa de política habitacional, isso está muito bem claro. A política habitacional do município é zero. É zero. Vereador Zezinho Cabeleireiro. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, igual o Gilson falou, há 10 anos atrás, a política habitacional funcionava. De 10 anos para cá, não funcionou mais. Então, hoje, o preço do lote ele é muito caro. Se continuar com o programa de dar a primeira planta gratuita para a Excelência Construtor, a primeira planta gratuita é de terreno de 70 metros, meio terreno, planta de 35 metros, a primeira ligação de água gratuita, isso aí ajuda muito a população. Agora, eu não sei por que acaba com uma coisa que está funcionando e vai acaba, uma coisa que está beneficiando a população, vai e tira, assim, ó, acaba que você nem sabe o que aconteceu. Tinha um material de cesta básica que ajudava muito a população, acabou. Então, Gilson, igual você falou, a central de habitação, realmente hoje ela está zero. Porque quando nós aprovamos o projeto para criar a central de habitação, a gente pensava que ia funcionar, mas não funcionou. Ela vai para mais de 3 anos, quase 3 anos, e até agora não funcionou nada, né? Então, eu acho que precisa voltar esse programa que beneficia a população, porque hoje é tão difícil fazer uma casa, por que tirar uma coisa que estava funcionando, de repente deixa do lado, engaveta, né, sendo que há 10 anos atrás funcionava? E por que não pode voltar com esse programa para ajudar a população? Obrigado. Senhor presidente. Sim, Gilson, pode fazer que eu faço cumprimento. O Della Mota vai usar a palavra também? Não, pode falar, Della Mota, depois eu falo. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu estava até procurando aqui e a Elaine do Copacabana até mandou uma exposição. Porque começou a falar de Pacaembu, começou a falar de Copacabana, de Rubi, começou a falar de... Então, eu estava até vendo aqui a questão da renda, porque nós discutimos já na época do Pacaembu que lá não é faixa 1, é faixa 1.5, não é isso? Então, faixa 1 é até R$ 1.800 e zero de custo. E a Elaine está passando para mim aqui, ó, minha casa, fase 1, é de 80 a 220 reais. Essas do Pacaembu, que nós acabei de comentar, são faixa de 1,5 a 2, para 2, 3 pessoas de renda maiores. Pacaembu é um pouco acima mesmo, nós discutimos quando foi feito o projeto. Estão perdendo por condomínio que não pagam. Aqui não teve ordem de despejo, lá no Copacabana, não teve ordem de despejo. E mais uma informação preciosa, 88 apartamentos foram doados que não pagam nem prestação lá no Copacabana. Aí sim é questão do social, não é isso? Porque se for começar a falar da faixa 1.5, a média salarial já é de R$ 2.600 a R$ 3.000. E aí tem 5%. Então, é questão social. E outra coisa, já passou no executivo aqui alguns pontos que nós autorizamos a fazer construção. Concorda? Ali no Chaminé, na Ângelo Pedro, que nós votamos aqui. Então, estou passando o que a Elaine passou, agradecer ela por estar assistindo, né? E também por participar aí do que nós. Eu tinha levantado isso aqui, a questão da faixa de 1.800, né? É questão mais de condomínio que não paga. Bernardino paga, o Bernardino de Campos, ô Gilson, paga de 30 a 80 reais. Governo Dilma. Governo Dilma. Então, é um posicionamento aqui, mais uma vez agradecendo a Elaine aí. O Bernardino, como está escrito, está me narrando aqui, o Bernardino é o mais barato. Deveria servir como exemplo também, porque Minha Casa Minha Vida, todo mundo tem um sonho de ter um imóvel, ter um patrimônio e de retorno para casa. Obrigado, Elaine. Obrigado, senhor presidente. Excelência. Vereador Gilson, cumprimento, depois o Hilton Ferreira. Agradecer a participação aqui do Della, que pegou essas informações. Para alguém ter prestação zero, alguém subsidia.
É uma política habitacional social, é o governo que subsidia. Ele que está dando a casa para a pessoa poder morar. Então, isso é uma política social. Agora, o que me deixa triste é que o mesmo gestor que entregou a saúde na mão do Estado, e a cidade hoje é refém, na falta de vagas, na falta de regulação de vagas na saúde, é o mesmo gestor que acabou com a Proab, que fechou a Proab. E quando saiu da prefeitura, muita gente batendo palma. Mas agora todos estão sofrendo a consequência do desastre que foi a administração daquele gestor. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro. E o nome dele se chama Sidney Franco da Rocha, que batia no peito, que é o maior gestor que tinha aqui na cidade de Franca. Ele que é o autor da Avenida da Seringueira lá, que de 2 em 2 dias todo mundo enche a cara naquele muro lá da Avenida das Seringueiras. Ele que é o autor daquele monstrengo, daquele viaduto que foi feito, ultrapassado, que ele colocou o nome da mãe dele. Então é isso que a gente tem que deixar muito bem claro. E saíram muita gente batendo palma, que era um grande gestor. Hilton Ferreira. Excelência, só para a questão de estudos aqui, minha assessoria me passou, a gente já tinha essa informação, mas nós tivemos a confirmação. Existe uma conta de políticas habitacionais municipais, com o objetivo dessa conta de fomentar as políticas habitacionais, auxiliar novos grupos habitacionais. O ano passado tinha 3 milhões para a Prefeitura Municipal de Franca trabalhar com esse dinheiro. Sabe quanto gastou? 0. E a prestação desse ano, do primeiro trimestre aqui, também 0. Então, realmente, nós estamos sem uma política habitacional da parte do nosso prefeito de Franca. Apenas para conhecimento aí. Obrigado.